Conseguiu entrar. Consegui. Amém, irmã, tudo bom? Que situação, hein, irmã? Meu irmão, é surreal. Mas quando a gente conta, as pessoas não acreditam. Porque é tão absurdo o que a gente passa aqui, é tão absurdo, é tão surreal que os próprios crentes falam, não, é mentira, não acontece isso. Você vê pessoas aí no chat falando, né? Tem que ouvir os dois lados, porque não pode ser. Mas é real. É real. É o que você falou. As pessoas esperam acontecer com elas. Com o filho delas. Sabe? E é real. Até quando eu te mandei o áudio, eu revivi tudo. E eu fiquei mal. Fiquei mal. Eu fiquei doente, sabe? Porque a gente revive a situação e a gente começa a passar mal de ver, assim, tanta coisa que você sobreviveu a isso, sabe? Mas eu só sobrevivi porque Deus está na minha vida. Porque senão não tinha sobrevivido, não. Porque os irmãos da congregação, eles entraram para me matar mesmo, sabe? Então, eu sofri demais, porque, irmão Júnior, quando eu vim para cá em 2006, eu vim naquele primeiro amor, naquela coisa linda, né, que a gente tem da congregação, a maior orquestra, 2 organistas, um músico, meu filho caçula, com 15 anos já era clarinetista. Então a gente veio naquela assim, meu Deus, né, era fantástico morar aqui. E dentro da chácara, onde eu ia trabalhar, tinha uma congregação. Então você saía aqui da casa e entra lá do lado da congregação. Então eu achava fantástico. Mas é o que eu contei no áudio para vocês. Quando eu comecei a ver alguns podres, comecei a confrontar, aí eu não prestei. E até o dia de hoje, sabe? Quando você começa a confrontar, aí a cabeça rola. E aqui, irmão Júnior, para o pessoal que está aí na live, criticando, falando, sabe? Não espera acontecer na sua casa, não. Porque é muito triste o que eu passei. O meu filho, com 15 anos de idade, ele foi escravo desse homem. Em pleno século XXI, meu filho foi escravo. Eu tinha dó quando meu filho chegava. Quando meu filho chegava da roça com ele, sabe? E meu filho chegava com 15 anos, com as mãos tudo estouradas. De trabalhar nas fazendas, pegar a caixa de abelha, porque o dono daqui era apicultor. Criava abelha, né? E nós viemos para tomar conta da chácara e eu vim como caseira, só para cozinhar para os peão, tomar conta dos peão. Hoje eu sou formada, porque eu mesmo que me interessei para poder sobreviver no lugar, comecei a criar umas abelhas para mim. Mas na época ele não me deu oportunidade nenhuma. Quando eu vim morar aqui, ele vinha e meu filho estava fazendo o 2º ano, né, da escola. E do ensino médio. Aí eu matriculei ele na escolinha que tem aqui na frente, e o meu filho, ele pegava o menino, que o menino sempre foi fortinho, meu filho mais novo. Hoje ele é um homem gigante, ele é triatleta, né, mas quando ele chegou aqui, ele tinha 15 anos, ele era raquítico, mas ele pegava as caixas de abelha para pôr no caminhão, né, tinha que ter força. Ele pegava o meu filho, levava para as fazendas, ficava 10, 12 dias. Quando eu ia questionar meu ex-marido, o pai, eu falava, você acha que isso está certo? O menino chega aqui 15 dias sem ir para a escola, chega com as mãos estouradas de trabalhar, e ele não paga nada, só pela moradia. Você acha certo isso? O próprio pai, que era amigo dele, falava assim, acho.
tem que ser homem, tem que ir para a roça, tem que trabalhar. Se precisar tirar da escola, tira. Meu Deus. Porque ele era conivente com ele. Porque eles entravam no caminhão depois que largava o serviço aqui. O meu ex-marido, o pai dos meus filhos, entrava no caminhão e ia passar vaiada. Ficava 15, 20 dias. Quem ficava aqui suportando a situação era eu. Era eu, os meus pais idosos. E na época, só o meu pai, que era aposentado, tadinho, às vezes ele tirava da aposentadoria dele para me ajudar. Eu peguei umas pessoas aqui da associação. Nós foi limpar lote, nós foi trabalhar no sem terra, tudo para pôr dentro de casa, porque quando ele chegava, meu ex-marido chegava dessas viagens, eu perguntava para ele, aí, vamos fazer compras? Trouxe dinheiro? Ele dizia, não, estava trabalhando para a obra de Deus. Então, quer dizer, tudo era pela obra, sabe? Às vezes as pessoas falam assim, essa mulher está mentindo. Mas eu tenho prova de tudo. Eu não ia vir aqui ao vivo no seu canal, prejudicar seu canal, você entendeu? E falar se eu não tivesse prova. Porque eu abri um processo de uso campeão, porque ele queria me jogar na rua, e a congregação pagou advogado para ele, de Paracatu. Mas você tem prova que foi a CCB que pagou para ele o processo? Como você sabe que foi a CCB que pagou? O irmão, o doutor Nilo é da congregação que está no Brasil, está pagando, advogando para ele de graça. Pela igreja. Não, ele presta serviço para a congregação que estão os advogados. Peraí, deixa eu ver. Como que é? Eu não escutei. Ou ele presta serviço para a congregação, o advogado? Ele é irmão da congregação, ele tem cargo lá. Ele é advogado da congregação. Eles queriam jogar você para a rua, irmã. Até hoje, é o sonho deles. O sonho deles. Quando eu me divorciei, eles acharam um absurdo eu divorciar do santo, que estava prostituído. Mas a irmã tinha prova que ele te traía. A irmã tinha prova contundente, reais. Tinha. Você apresentou para os anciões? Você mostrou para os anciões? Você mostrou para os anciões? Eles viram? Deixa eu pôr na caixinha, porque o barulho aqui da BR é muito forte. Eu vou pôr nessa caixinha para ver se eu te escuto mais. Não, então assim, os anciões, eles sabem. Você mostrou para os anciões que você tinha prova? Sim, todos eles sabem, estão coniventes. Meu Deus, irmãos. Deixa eu ver se eu consigo te ouvir melhor. É que se ficar muito alta também, vai dar retorno no som. Gente, deixa o like aí para mais pessoas assistir essa live. Para não dar microfonia, né? É. Mas depois a irmã falar, então, a irmã ficou 20 anos trabalhando sem receber R$1. Sem receber R$1. E tanto que eu levei ele no processo, o meu ex-marido, ele juntou com esse dono da chácara aqui, porque a intenção era o seguinte, me jogar na rua e ficar aqui morando e atendendo aqui do lado, eu ia embora, né? Sei lá, para casa de algum parente, e ele continuava atendendo a obra. Só que eu falei assim, mas como que você vai ficar atendendo a obra de Deus, sendo que você está na promiscuidade, na prostituição? Você está profanando o altar do Senhor? Como que pode uma coisa dessa? Eu ficava indignada. E procurava os irmãos, falava, irmão, não, irmão, mas não houve conjunção carnal. A irmã perdoa. Eu tenho que entrar com uma câmera dentro do quarto da amante dele e filmar ele no ato sexual para poder vocês acreditar? Porque está aqui no celular as mensagens das amantes, eu mostrava tudo, irmãos. Eles nunca foram por mim. E chegou os anciões de Paracatu
vieram buscar os bancos aqui, que eu te mandei as fotos, e falou para mim, nós não podemos, irmã, processar irmãos. Isso que eu achei mais grave. Nós não podemos, a irmã não pode, tem que deixar na mão de Deus. Eu falei, tá, irmão, mas por quê, irmão? Porque eu estou buscando um direito meu. Eu só quero que ele me indenize, que ele me pague. Só isso. Eu vou até esquecer as atrocidades que os meus filhos passaram nessa chácara. Porque meus filhos trabalharam de escravo. O meu filho, com 15 anos, trabalhou dos 15 aos 18 de escravo. Nunca recebeu um centavo. Mas o pai apoiava. O próprio pai apoiava. O meu filho mais velho, ele veio para cá casado, ele ficou 11 meses aqui. Ele falou assim, para você morar aqui, você faz umas caixas de abelha para mim. Tinha uma serra profissional aqui que fazia as caixas de abelha para ele. Que ele é apicultor milionário. Pode falar o nome da empresa dele? Não, é bom não falar não. Ele tem dinheiro, então, se ele quisesse, ele podia te pagar tranquilo. Ele tem dinheiro, não é um coitadinho, né? Não, ele tem dinheiro. Tem dinheiro muito. Meu filho fez caixa para ele por 11 meses. Ele é da CCB? Ele é da CCB também, não? Meus irmãos, o irmão dele é cooperador em Rio Claro, é do Ministério. É tudo do Ministério. Oh, meu Deus do céu. É tudo do Ministério. Ele é cooperador do ofício da Central de Rio Claro, São Paulo. Os donos daqui. Deus do céu. Os donos daqui fizeram isso comigo. Eles são bilionários, eles exportam, para dizer, só para o irmão ter noção do dinheiro que eles têm, eles exportam para mais de 20 países na Europa e para os Estados Unidos, e exportação. Eles exportam veneno de abelha para os Estados Unidos, para a área de doença, né, de cura de doença, veneno de abelha. Eles são exportadores. Eles são bilionários. E um deles é esse cooperador da Central de Rio Claro. E eu cansei de mandar mensagem para a esposa dele no Facebook, no WhatsApp, ao vivo, pedir para ela, fala com eles para me dar uma indenização. Eu quero sair em paz. Eu só quero um pouquinho de dinheiro para fazer minha vida em outro lugar. Eu cansei de pedir. Quando eu abri o processo de uso campeão, eu já estava cansada de implorar uma ajuda. Aí um irmão nosso daqui, que foi muito injustiçado aqui, ele é muito revoltado, ele não congrega mais, porque há 28 anos que ele mora aqui, ele é caminhoneiro. Bem casado, tem família. Ele formou a orquestra aqui em João Pinheiro. Tiraram ele sem causa nenhuma. Sem causa nenhuma. Não tem nada contra esse irmão, simplesmente tiraram ele e colocaram outro encarregado porque puxava o saco do ancião. E ele que formou a orquestra e tudo, ele ficou tão desgostoso que ele se anulou, nunca mais ele foi para a igreja. Família toda crente de Brasília, de ancião, de cooperadores, fizeram isso com o menino aqui. Eu conheço ele. E às vezes eu falo para ele, não, mas procura Deus, meu irmão, que a salvação é individual. Não liga para isso que eles fizeram com você, não. Olha o que eles fizeram comigo. Né, mas, você tem direito do campeão. Eu vi que você aprendeu, eu vou perguntar sobre o evangelho para você, que eu vi que você aprendeu bastante sobre o evangelho, tenho certeza que não foi nem da CCB. Mas nesse tempo todo que aconteceu tudo isso, que a irmã sofreu tudo isso, a irmandade da cidade aí, foram te visitar, foram ver se a irmã está precisando de alguma coisa, alguém ficou do seu lado, a irmandade? Como que é, irmão? A irmandade sim, daí. Ficou do meu lado e veio me visitar? Não, eles aqui têm muito medo. Os que ajudam é assim com uma talada. Que conta alguma coisa, tudo por baixo dos panos. Eles têm medo, irmão. A represária é grande. Ninguém quer passar o que eu estou passando aqui, não, irmão.
Ninguém. Irmão, é forte. É forte. O que eu suporto aqui é porque Deus me guarda. Mas ele, o próprio dono daqui, que eu tenho esse processo de uso campeão, ele trouxe ex-cadeieiro para me ameaçar aqui. Meu Deus, mano. Ele trouxe. E aí falou assim, se eu não saísse por bem, eu ia sair por mal. Eu abri o portão e mandei ele sair. Eu falei assim, você deixa a justiça resolver, porque eu te pedi uma indenização, você nunca quis me dar. Então você deixa a justiça resolver, porque agora eu já entrei com o uso campeão. Quando ele soube que ele foi intimado, né, para a audiência da uso campeão, ele trouxe esses homens para me ameaçar aqui. Eu fui na delegacia, liguei para o advogado, fui na delegacia e registrei BO para me dar uma medida protetiva. Olha só, gente. E aí, sabe o que aconteceu? Sim. Você tem o BO, então, que você fez? O próprio cooperador mandou ex-cadeieiro te ameaçar. O dono daqui veio de Rio Claro com esse ex-cadeieiro, entrou aqui, sentou aqui no banco e falou para mim que se eu não saísse por bem, ia sair por mal. Aí eu falei para ele, olha, eu te recebi até o dia de hoje porque eu queria um acordo com você. Eu entrei com o uso campeão porque você nunca quis me indenizar para eu sair. E eu não vou perder meus 18 anos de trabalho escravo, que os meus filhos trabalhou, minhas 2 filhas acabou a mão na enxada aqui, certo? Eu não vou perder os meus anos de escravo aqui para você, não. Ou você me paga, ou você vai perder tempo, porque eu entrei com os campeão. Ele pegou e falou que se eu não saísse por bem, eu ia sair por mal. Eu entendi que foi uma ameaça. Fui lá e registrei um BO de coação. E o meu advogado me instruiu, eu fui lá, registrei o BO de coação, e ele foi proibido de entrar aqui. Aí ele ficou revoltado, foi no meu vizinho da terceira chácara aqui, entrou pelo fundo, porque são 4 hectares aqui até o fundo. Ele entrou pelo fundo e andou nas terras tudo. Meu vizinho veio me chamar, que ele estava lá no fundo, e soltando os cachorros lá. Eu fui na delegacia de novo, pedi medida protetiva, porque eu estava sendo ameaçada. E ele estava entrando aqui. Aí o advogado chamou ele e falou para ele ficar em paz e esperar o processo. Como, de fato, o processo saiu e eu ganhei. O processo é público, eu vou te mandar o número do processo, você entra lá e pega a sentença para você pôr no seu canal. Porque a sentença foi favorável para mim. Aí sabe o que a congregação fez? Depois que eu ganhei, recorreu a favor dele. Não sei se eu entendi. Eu não entendi. Não sei se eu entendi. O dono daí, ele é cooperador. O dono daí é cooperador? Não, o irmão dele. São 5 sócios. O irmão dele, Joel, que é o cooperador em Rio Claro. Mas o que foi te ameaçar aí? O que levou aí o ex-presidiário também, ele é da CCB ou não? Ele são todos crentes da CCB. Esses milionários aí são todos crentes da congregação cristã no Brasil. E são a família inteira da congregação cristã no Brasil. Que me escravizaram meus filhos aqui. Eu cansei de sofrer, meu filho. Eu cansei de sofrer, sabe, os absurdos que eu sofria. Porque quando eu contava pro povo, o povo ainda ia contra mim, dizia que era mentira. É porque ele tem dinheiro, irmã. É porque ele tem dinheiro, o povo fica de quem tem dinheiro. Isso fica mesmo. Claro, claro. Até o dia de hoje, irmão. Ele vem aqui, quando ele pega feriado, essas coisas, ele vem aqui, aí ele sofreu um AVC há 6 anos atrás. E ele ficou com a sequela, ele fica com a mão, assim, ele teve uma sequela, que a mão ficou assim, tremendo, sabe? E ele já tem mais de 70 anos, mas ele não parece. E ele fica assim, né? Ele vem aqui e se vitimiza.
Ele diz que está doente, que eu estou maltratando o enfermo. Irmão, você precisa de ver. O homem é milionário, irmão. A congregação deu advogado para ele aqui de Paracatu, o advogado dele é de Paracatu, aqui, daqui. Ele mora em Rio Claro, ele ficou 16 anos sem pisar aqui. Entendeu? Mas será que não é ele que está pagando o advogado? Será que ele não está pagando para o advogado? O de Paracatu não. Não, está lá nos autos do processo, ele pediu isenção. Entrou com um documento que ele estava doente, aposentado, só estava pegando um salário mínimo da empresa dele. Ele entrou com pedido de como que é? De graça, gratuita? Processo sim, gratuito? De justiça gratuita. Milionário? Milionário, irmão. É milionário. Pode falar o nome da empresa ou não? Não, é bom não. Pode aproveitar também, mano. Aproveitar que fica aqui em aberto, o Michel deu uma boa ideia aí. O canal fica em aberto também, se alguma das outras partes quiser se posicionar, trazer a sua história, porque até então tem tudo o processo, depois você me passa o nome do processo, para que eu abra lá, que eu leio. Tá. Eu vou mandar no WhatsApp do irmão o número do processo, que é público. E o irmão puxa a sentença. Só a sentença, não vai ver as pessoas que eu levei. Porque não fica só entre as palavras da irmã que tem que ouvir os dois lados, né? Tem os dois lados. Então, você que está dizendo aí, ouve os dois lados, o processo tem um juiz lá que julga a causa e o juiz deu a favor dela. Então, prova que o lado dela está com a verdade. Prova sim. Prova sim. Tem prova sim. Eu não ia entrar aqui prejudicar o canal do irmão com falácias, com fofoca. Porque eu sei que o canal do irmão é sério. São vidas que estão em jogo, sabe? Não é isso aqui não, irmão. Não é isso aqui não. A minha revolta é porque eu sou tida como pecadora, sabe? Eu fui jogada fora. Eles me condenaram, sendo que Cristo me deu a salvação, sendo que eu não pequei. Irmão, eu passei um ano em depressão profunda. Quantas vezes a minha filha não me pegava, eu tentando me jogar no poço? Porque eles me condenaram, irmão. E eu queria morrer. Porque eu não tinha mais salvação. Na minha mente deles, eu não tinha mais salvação. Eu ia para o inferno, porque eu processei o irmão, eu ia para o inferno. Quando o irmão, milionário, me processou e tacou advogados para eles de graça. Para me jogar para fora, para eu perder o processo e ir para fora, ir para a rua. Sabe? Eu comecei a entender que eu me sentia culpada. Eu falava, meu Deus, eu processei o irmão. Não pode. Quando que eles veio para mim, para cima de mim com o trator de esteira? Eles subiram para me matar, irmão. Trator? Eu em depressão, tratando do meu pai moribundo na cama, na rede, com uma doença terminal, que inclusive meu pai faleceu em 2026, mandei a foto pro irmão, 2025, fevereiro agora fez um ano. Sendo meu pai batizado, crentes, meu pai, minha família, eles vieram para cima de mim com o trator de esteira. Sabe, irmão? Como é que foi isso, irmã? Fala assim, figurativo, né? Eles vieram com força, com muito dinheiro, para passar por cima de mim. Meu Deus, irmã. Irmã, se eu falar uma coisa, eu vi que no áudio que você me mandou, você citou alguma coisa sobre o evangelho, sobre o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Onde você aprendeu isso? Irmão, quando eu estava em depressão, eu tinha uns amigos aqui da Assembleia de Deus, que morou aqui, a gente trabalhou, minhas meninas trabalhou na costura com a esposa dele, e ele soube da minha situação. Contaram para ele. Aí ele veio cá me visitar meu pai, ele é muito amoroso. Hoje ele é vice-presidente da ABJOP de João Pinheiro, das Assembleias de Deus. Não era na época que ele morava aqui vizinho a mim.
E ele veio cá e falou comigo, falou, irmã, eu vim cá ver você, porque o pessoal via, né, eu naquela depressão, cabisbaixa, andando na rua, sendo combatida, sendo linchada pelo povo da congregação, né, porque eu entrei com esse processo. Aí ele veio cá me visitar e visitar o meu pai, que se encontrava enfermo. Fez uma oração muito bonita, a gente sentiu muito a presença de Deus, chorou muito na presença do Senhor. E ele falou para mim, vai nas... Porque a congregação ele conhece. Aí ele falou para mim, vai nos cultos de ensino da Assembleia de Deus, irmão. Você vai aprender mais sobre a Bíblia, você vai ver que você não está errada. É porque a congregação cristã, a gente não pode ler Bíblia. E ele conhece muito a congregação. A gente não pode ler Bíblia, né? Assim, então, porque fica doido, né? Então, você faz assim, vai na Assembleia, nas escolas dominical, nos cultos de ensino, toda terça-feira, vai nos cultinhos nossos lá, a irmã começa a ler a Bíblia, não estou falando para a irmã ir para lá e se batizar lá. Só para a irmã abrir mais o entendimento, ora a Deus, lê a Bíblia pelo Espírito Santo de Deus, a irmã vai começar a entender que a irmã não está errada. O que a irmã fez foi procurar um recurso na justiça, um direito seu. Nós não te condenamos por isso. Porque eu me achava a pior pessoa do mundo, porque eu processei para buscar os meus direitos, né? Inclusive, irmão, o ancião daqui, segura essa para você, que eu não te contei. O ancião daqui foi testemunha dele, sabendo de tudo que eu estava passando. Foi chamado para testemunha veraz dele, para defender ele, foi. Meu Deus. Testemunhar contra mim, o ancião daqui. E aí meu mundo caiu de vez, né? Meu Deus, é porque é de dinheiro. Ele não podia ser testemunha, como que fala? Própria dele, mas o advogado deles, da congregação, chamou o ancião daqui para testemunhar como... Eu esqueci o nome que fala, quando você não pode ser testemunha porque tem interesse na causa. Aí pode ser só... Suspeita? Como ele não pode ser... ele é suspeito porque tem amizade junto? Não, coisa? porque quando você tem uma testemunha que você não pode arrolar uma testemunha na causa quando ela tem interesse na causa. Então, aí você arrola ela só como falante, como relator de fatos. E o advogado do dono daqui arrolou ele como... Eu esqueci o nome que fala, só como relator, sabe? E ele foi. Ele falou mais de 20 minutos contra mim lá. O ancião daqui. A visita que ele me fez foi lá no fórum, para me destruir. A visita amorosa que ele fez foi ir lá para o fórum. Aí ele disse, mas eu não podia negar porque eu fui chamado. Lembrei, informante. Eu fui chamado só como informante pelo advogado. Então eu não podia negar, eu tinha que ir. Foi a desculpa que ele deu, né? Mas ele, sim, irmão, ele foi contra mim o tempo inteiro. Ele tá lá nos autos do processo, o irmão vê o vídeo dele, eu vou mandar o ID pro irmão, do ancião daqui, falando assim, aonde que já se viu uma coisa dessa? Uma irmã processar um irmão. Olha, cara de pau. pau. Nós vamos morar no céu um dia, que situação é essa? Me condenando por ter processado ele. Mano, tem ancião do Brás que me processou. Tem ancião que me processou, cooperador. Tem ancião do Brás que processou o irmão da CCB, tá lá no Brás. Tá ouvindo, irmã Janeia? Tô ouvindo, tem um ancião do Brás. Um ancião do Brás me processou um outro irmão que tá aí, processou o irmão da CCB e tá lá no Brás, dando Santa Ceia pro povo.
Eles são mentirosos, eles são hipócritas, irmão. Quando interessa a eles, irmã, eles passam por cima quando interessa a eles. Eles passam, não. Eles passam por cima de nós com um trator de esteira. Se você falar a verdade, se você confrontar eles, se você for para cima deles, prepara o bolso, porque eles vão gastar para te matar, espiritualmente. E seus filhos, como que tá nessa situação, vendo tudo isso aí? Não fala nada? Vê o seu Meus filhos, pai? eu tive que tirar daqui. Eu tive que tirar daqui. Quantos Meu filhos? filho só ficou morando comigo aqui, uma filha, que é essa que mora aqui comigo, a minha filha do meio, porque a organista casou, foi embora. O meu caçula casou, foi embora. Meu caçula, ele foi, quando ele fez 18 anos para alistar, e já ficou lá em São Paulo, na casa de um parente meu, para se alistar e ficar trabalhando. Porque aqui ele não pagava nada. O menino trabalhando 3 anos de escravo, as mãos tudo estouradas de carregar a caixa de abelha para cima dos caminhões. Você entendeu? Faltava aula, faltava escola. Meu filho nunca tinha ficado numa dependência. Naquele ano, ele ficou em recuperação de tanto trabalhar para ele. Aí os meus filhos foram saindo. Hoje, só mora aqui a minha mãe, que inclusive tem uma internação domiciliar, a minha filha e eu, porque todo mundo foi embora, porque a gente não tinha condições de sobreviver aqui. Eles foram embora para poder, enquanto viver aqui, eles trabalhavam na olaria, aqui é um lugar que tem muita olaria de fazer tijolo. Então, minhas meninas trabalhavam na costura e tudo. E quando era noite, chegava do serviço, fazia caixa de abelha para ele pela moradia. Tinha que pagar a moradia. Entendeu? Meu Deus. Trabalhava meu menino, o mais velho, morou aqui quase um ano, ele e a esposa. Para pagar a moradia, fazia caixa de abelha para ele. O dia que o meu menino abriu o dedo na serra, assim, levando esse dedo médio, levando a madeira assim, ó, esse dedo da esquerda, levando a madeira assim, o dedo, irmão, abriu aqui, ó, até aqui, ó. Sangue para todo lado. Eu chamei os vizinhos para socorrer, enrolei uma toalha, levei para o hospital, colaram o dedo dele e ele tem a cicatriz. Eu vou mandar no zap para você a cicatriz do dedo. Aberta aqui, ó. E o dedo do meu menino abriu. Sabe o que ele falou? Eu liguei para o Rio Claro, porque ele não estava aqui. Falei para ele o ocorrido. Sabe o que ele disse? Pegou pegou o dedo na serra porque é meio homem. Se fosse homem inteiro, não tinha pegado. Porque ele não prestou atenção. Meu Deus. Falei, tá certo. Meu menino foi embora, irmão, daqui. Ninguém aguentava morar aqui. Eu só fiquei com meus pais, minha filha e meus animais. Por quê? Ele era cooperador, meu marido, e ele não saía daqui por causa da carteirinha de cooperador, não entendeu? Por que a gente não foi embora? Sim. Aí, quando eu peguei as prostituições, que eu pedi o divórcio, começou a minha luta. Eles queriam que eu saísse, porque o dono pensou, agora que o cooperador, ela jogou para fora o cooperador, né? Eu vou perder a chácara para ela, eu vou ter que indenizar ela. Aí começou essa luta. Quando eu botei o processo de uso campeão, aí eu fui errada. Eu virei a vilã da história. Porque aí eu comecei a confrontar eles. E seu marido ficou do lado deles para jogar você para fora? Nossa, colou assim com ele, com o dono daqui, contra mim. Foi porque eles sabiam, irmão, das prostituições deles. É um encobrindo o outro. Você entendeu? Quando eu descobri, eles já sabiam há muito tempo, eles só não queriam, você entendeu? Que o escândalo viesse à tona. Porque quando viesse, ia ser uma bomba. E eles queriam que ficasse tudo por debaixo dos panos.
Não, irmã, não fala nada, você não pode processar irmão, você não pode falar. Se está na Bíblia? Vocês não têm que entrar na retidão? Vocês não têm que fazer o que é reto? Porque está escrito em 22 de Apocalipse, o Espírito e a igreja dizem vem. E nós temos que falar Maranata, é reto diante de Deus. Como que vocês podem falar Maranata, ora vem, Senhor Jesus, compactuando com essa prostituição, compactuando com tanta podridão, e almas, e almas, e almas indo para o inferno? Eu não aceito, porque eu sou crente, eu me batizei para servir o Senhor Jesus. Eu me batizei para ir para o céu, para servir a Deus. Não foi para servir a homens. E se tiver errado, eu denuncio sim. E ele estava pregando, servindo Santa Ceia, e tinha amante. E tá lá dentro hoje, casou com uma das amantes, e tá lá dentro, lá, pregando ainda. Você não entendeu? O ancião daqui chamou ele e falou, irmão, você casa, fica 2 anos de boa, caladinho, vai lá para casa da mulher, que ela tem casa, essa amante aí que ele tinha. Como ela tem casa e lojinha, né, ela, né, que inclusive o carro meu que ele levou, fundiu o motor, né, ele já era um golzinho velho, ela comprou um carro para ele novo, no carnê, porque ele sempre foi muito preguiçoso, ele nunca gostou de trabalhar. Então, a minha família que sempre me ajudava. E aí ele casou com essa mulher porque era um pau com folha. A mulher tem casa, tem carro. Ele casou com essa mulher porque a família é muito crente, tudo da congregação, tudo beato da congregação. E aí ele falou assim, casa com ela, o ancião sabe de tudo, porque foi ele que aconselhou ele. Você casa com ela tem casa, carro, você vai viver numa boa, fica vindo aqui, quando passar 2 anos, nós já eliminou a irmã Dionéia, nós já demos um jeito na irmã Dionéia, a gente te dá o cargo de novo. Ah, então o sonho deles é mandar você embora daí para que fique o campo ficar bem livre para ele. Isso, para me eliminar, para ele atender de novo, porque ele é o santo homem discriminado pela esposa. Dionéia, ainda bem que é crente. Se esses povos não fossem crentes, o que seria? Você já pensou se não fosse, irmão? Eu fico imaginando. Isso que diz que o inferno vai estar cheio de crente, né? Por isso, né? Não, muitos chamados e poucos dos escolhidos. E o Senhor falou assim, que nós, quem for santo, que se purifique ainda, que se santifique ainda. E quem for sujo, que se suje ainda. E a gente tem visto isso hoje, irmã. A gente tem visto o ministério se sujando cada vez mais, se corrompendo. Se sujam cada vez mais. E o Ministério do Brás é conivente, irmão. Porque não foi uma carta, nem 2, nem 5, nem 10, que eu cansei de mandar e-mails antes de processar esse irmão, o dono daqui, pelo meus direitos, eu mandei muito e-mail pro Brás, irmão, contando o que estava acontecendo aqui, contando que ele tinha amante, contando o que nós estava passando aqui, as ovelhas que estavam sendo massacradas. O Brás cagou para mim, se linchou para mim. Você entendeu? Nunca fez nada. Nunca veio ao meu favor. Se você fosse empresária, né, mano? Mas o dono daqui é milionário, é bilionário. Ele não é milionário, não, irmão. Ele é bilionário. A empresa do dono daqui tem uma filial na China. Depois eu vou mandar para o irmão no zap, o irmão entra lá e vê. Eles têm o selo árabe, que é de exportação que só tem esse selo empresas que são exportadoras de nível avançado, bilionário. Eles não são milionários, não. Eles são bilionários. Aí eu falo pro irmão, por que estão fazendo Você não queria que os anciões
E o Braz ficasse contra um bilionário, né, irmã? E a irmã só é uma caseira, né, irmã? Oh. É, irmão. E aqui, ó. Olha aqui, irmão, ó. Vou mostrar. Tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo esse dedo aqui, ó? Tudo aleijado? Esse dedo meu tudo aleijado? Isso aqui é tudo calo. Ó. É tudo calo, viu, irmão? Isso é calo. Tá inchado. Isso é calo de inchado. Meu dedo aleijou tudo. O irmão vê aqui, ó. Ele é aleijado. Torta. Meus dedos é tudo aleijado. Olha aqui. Olha. As unhas nem crescem mais. De inchada. Viu, irmão? Inchada. Isso aqui, irmão, quando eu entrei com o uso campeão, eu já tinha 16 anos aqui. Não, eu já tinha mais de quase 18. 16 anos aqui, quando eu entrei com o uso campeão. Depois de pedir, implorar para eles me indenizar. Eu só entrei depois. Eu não cansei de pedir um acordo. Eu cansei de pedir um acordo. Sabe o que ele falava? Você morou. Você morou de graça. Você não tem direito nenhum. Eu digo, como assim? Eu trabalhava aqui de madrugada. Depois eu vou mandar os ID do processo para o irmão. As pessoas testemunhando por mim, ao meu favor. Crentes da congregação, não. Os da congregação foram contra. Olha, gente. Você entendeu? Meus vizinhos aqui, que não são crentes, se compadeceram de mim. Se ofereceram. Tem um vereador aqui, vereador que ele acompanha a minha vida, a minha história, né? Que ele é meu vizinho, a esposa dele tem lote aqui. Quando eu contei para ele, ele falou assim, não, eu vou testemunhar para você. Olha, ele gente. se ofereceu. Irmão, eu não precisei correr atrás de testemunha. Irmã, tem que vir um de fora para lutar por justiça, porque os de dentro que são crentes, tudo se cala, né? Vendo as coisas. Cala, ó, tudo tem medo. 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 Uns dizem que é medo de perder a salvação. Já estão perdidos. A doutrina da congregação nos diz, eu sei, irmão, eu posso falar porque tem 40 anos, mais de 40 anos de batizado na congregação. São mais de 40 anos. Eu criei meus filhos na congregação. Músicos e organistas. 4. Entendeu? Eu posso falar porque eu fui participante. Quem participa que tem direito a criticar. Verdade. Entendeu, irmão? O irmão joga a verdade mesmo. Eu não ia entrar aqui se não fosse verdade. E as atrocidades que nós estamos passando aqui em João Pinheiro. Eu vou abrir o portão pro meu filho ali. Pode falar aí, tá, irmã? Vou abrir o portão pro meu filho. Pode falar aí. Pode ir. Tá aberto o portão. Eu não iria falar uma coisa se não fosse verdade. E se eu não tivesse prova, como sou louca, de entrar numa live para pessoas assistir com fofoca, com mentira. Tem processo, tem testemunhas, tem BOs, tem a igrejinha fechada aqui do lado, para todo mundo saber. Tem a história, tem os IDs do processo. Tem pessoas falando. Irmão, os que foram contra mim foram os da congregação, o próprio ancião. Você entendeu? Não foi outras pessoas, não. Foi os de dentro de casa. Dá beijo, dá tchau, paz de Deus. Paz de Deus. Amém, meu irmãozinho. Deus abençoe. Paz de Deus. Paz de Deus. Amém, meu irmãozinho. Coisa linda. É isso que nos leva a lutar pela família. É isso aí. Sabe, um filho chegar e saber que o pai está lutando pela verdade. Eu luto, irmão, pela verdade. Porque aconteceu comigo e aconteceu com muitas pessoas aqui. Tem muitas ovelhas aqui abatidas. Tem um irmãozinho aqui que ele é deficiente, mas todo mundo conhece aqui. A gente tem muita paciência com ele, porque ele tem 29 anos de crente, que ele batizou na congregação.
E ele tem umas feridas na perna, né? E ele é muito conhecido aqui. Fez livros. Então, todo mundo aqui conhece ele. Nasceu e se criou aqui. Só que ele tem 29 anos de batizado. E a mãe dele é a tutelar dele. Eles são muito católicos. É só ele que é crente. A família dele eles são católicos. Então, ele tinha que ser luz, né? No meio das pessoas, né? E ele sempre falando. A mãe dele veio aqui, um dia, muito nervosa, me questionar porque o ancião deu uma carona pro filho dela. E ela é tutelar dele, né? Por ele ser deficiente, a mãe que toma conta da aposentadoria dele. Então, a mãe dá um dinheirinho para ele ir para a igreja, congregar em João Pinheiro, porque aqui fica 15 km de João Pinheiro. Então, a mãe dá um dinheirinho para ele pegar o ônibus. Mas não tem ônibus para voltar. Só tem para ir. Aí ele assiste o culto e ficava lá. Aí os irmãos, olha, quem está indo para Rural Minas, leva o irmão para casa. Ou então dá abrigo para ele dormir aqui, amanhã cedo ele vai, mas avisa a mãe dele. Era assim. Só que ele, quando não tinha ninguém para trazer, ele ia pro carro do ancião, né? Um carrão muito bom, por sinal. E ele ia pro carro do ancião e falava, irmão, você me leva embora? O ancião mora aqui. Ele não mora em João Pinheiro, ele mora aqui no Parque das Andorinhas. Que é a vizinha aqui, Rural Minas. Aí ele pegou esse irmão, botava no carro e trazia, com muita raiva, resmungando. Um dia, quando foi chegando aqui, ele falou pro irmão, olha, não vá para João Pinheiro mais congregar, porque eu não te trago. Irmão, essa história todo mundo aqui conhece. Que amor! Porque o irmão é muito conhecido. Ele falou, não vai, proibiu o irmão de ir para João Pinheiro e falou para ele, não vai para João Pinheiro, porque eu não te ponho no meu carro mais, porque você é um negro da boca fedendo. Meu Deus, gente. Não, uma ira tomou ele e ele começou. A esposa dele morre de medo dele, ficou caladinha assim, ó, os filhos, tem 2 filhos, homem. Ficou caladinha assim no carro, que quando ele abre a boca com ira, eles tudo tem medo. A família deles não é isso aí de chegar e beijar igual viu o irmão aí. Não, os filhos têm medo e a esposa tem medo dele. Tudo homem de Deus, né, irmã? Tudo homem de Deus, zeloso de boas obras. Irmã Diné, vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos marcar uma live para a irmã. E a irmã, vamos marcar uma live. E a irmã vai anotar tudo que a irmã gostaria de falar e a gente faz uma live novamente. Eu vou ler, manda para mim os processos que eu vou ler, porque, né, para as pessoas falar assim, você só vê um lado, então vamos ler o processo para a gente fazer e a gente vamos fazer outra live mais para frente, pode ser? Pode ser, meu irmãozinho, pode ser. Porque E aí a gente deu o áudio aqui, porque aqui... 2 horas e 20 de live, tem bastante tempo, aí depois nós faz uma com mais tempo, a gente tem alguns detalhes. Vamos tá sim, vamos sim. Eu quero contar para tudo que se passa aqui, que eu não vou me calar mais, não. Não, sai fora desse lugar, vai procurar outra igreja, vai servir a Cristo. Você entendeu não, que é a graça? Eu vou na Assembleia de Deus, vou os irmãos aqui me recebem muito bem. Você está aprendendo sobre as escrituras, você está aprendendo sobre o evangelho, porque nas CCB eles nem pregam o evangelho, nem vivem, nem praticam, não são ocultos, não visitam pobre. Fala que fica doido. Fica doido. Mano, mas sabe por que eles não pregam evangelho, irmão? Para você não saber a verdade e não sair de lá. Porque quando você descobre a verdade bíblica, você sai de lá. É verdade, é isso mesmo. Deus abençoe, nós vai se falando no WhatsApp, tá bom? Amém, meu irmão. Deus que abençoe o irmão muito. Amém. Um grande abraço, nós se fala depois. Gente, Deus abençoe, obrigado pela presença de vocês aí, porque fica muitas 2 horas e 20 já de live, e depois as pessoas 3, 4 horas de live, eu não consigo ficar 3, 4 horas de live, não, porque eu acho que as pessoas não vão assistir 3 horas de live, né? Eu gosto de fazer uma live máximo 1 hora, mas depois nós marca mais para frente. Eu nem esperava ela entrar, porque se ela soubesse que ela queria entrar, eu já não tinha nem pegado o áudio, né, irmão? Como ela mora na roça, e dizem que lá chove muito, às vezes vai ficar sem internet, né? 500, obrigado, 500 likes, gente. Os robôs, 500 robôs aí, viu, gente? Obrigado, viu, meus robôzinhos. E às vezes chove lá, fica sem internet. Então eu achei melhor mandar o áudio, que eu nem sabia que ela ia querer entrar, né, gente? Tem gente que tem vergonha, tem medo. E achei melhor fazer o áudio e eu fazer, mas eu não sabia que ela ia entrar, senão eu tinha feito a live com ela. Mas, gente, obrigado, Deus abençoe. É triste, né, gente? E vocês aí de João Pinheiro, hein?
Vocês temem o homem, vocês abandonam o órfão, a viúva, o justiçado, o perseguido. Com medo de quê, gente? Teme a Deus, que pode pegar a sua alma, do que temer o homem no nada, poder fazer. Melhor obedecer a Deus que aos homens, gente. Presta atenção, Jesus mandou você fazer. Tive fome, me deste de comer. Tive enfermo, fosse me ver. Doente, fosse me visitar. Tive sede, me desse de beber. Fome, me desse de comer. Quando fizemos isso, Jesus? Quando fizesse aí, ó. Essa irmã aí, ó, que vocês deviam estar fazendo. E quer tirar minha liberdade? Tira, mas eu vou praticar o que Cristo mandou. Gente, Deus abençoe. Vou ver se eu faço o corte dessa parte dela aí e coloco lá. 10 horas de live eu acho muito, irmão. Não é muito tempo, gente. Né? Eu acho que depois as pessoas não assistem, né? Hoje em dia, a internet, você pode ver, o povo quer vídeo mais curto, né? Porque você está participando aqui, conversando, é legal, mas depois fica muito longo, né? Gente, Deus abençoe. Deixa o like, se inscreve no canal. Vê se eu faço essa parte dessa corte que ela entrou aí para mim postar depois. E compartilha essa live aí, gente. Compartilha aí, gente. O próprio ancião, que sabendo de tudo, ela provou, quis entrar, foi lá como testemunha, narrar o processo contra a irmã. Gente, o cara vai jogar a mulher para fora. O ancião teve lá coragem de testemunhar para jogar a mulher para fora. É para acabar, gente. E nós, para encerrar isso aqui, né? Para encerrar isso aqui, nós não deixamos. Foi coisa antiga que aprendemos com os mais antigos também, não é? O respeito ao santo. Eu já fui até taxado por causa dessa palavra que eu vou falar. Santo, divino e bendito ministério da santa obra de Deus. Por que será que você foi taxado de falar isso aí, né? Gente, Deus abençoe. Perdoa aí pelo tempo, eu também não gosto de live grande, mas essa passou. Deus abençoe, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.